terceiro. O terceiro semestre dentro de 2 semestres. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos, que sejam contemplados com absoluto sucesso, bons estudos, obtenção de conhecimentos. É isso que eu desejo no primeiro momento, né? Nós vamos primeiro hoje dar algumas informações, algumas delas constam até aí do roteiro, né? Foi distribuído um roteiro, está no grupo, não é, Tuila? Está no SIGA, né? Então, vocês podem consultar aí, é um roteiro que tem a denominação de tutela dos interesses difusos, eu acho, né? Tem essa denominação, vamos ver aqui. Professor, inclusive, no SIGA já está todos os tópicos de aula do semestre, cada tópico já com o seu link do roteiro. Certo? Se eles quiserem se antecipar em alguma aula. Mas eu sempre também, quando boto o lembrete da aula, também coloco novamente o roteiro. Sim. O roteiro é importante que conste aqui bem fácil para todos, né? Esse roteiro, ele pode ser obtido no SIGA, porque nós colocamos lá, né? Mas ele pode ser obtido aqui no grupo. Eu queria falar logo sobre isso. Nós vamos ter como meios de informações e de acesso à minha pessoa e dos colegas que estão nos auxiliando, doutora Tuila e Henrique, né, Tuila? Isso, professor. O comum, normal, vai ser Tuila a trabalhar com a gente aqui nas segundas, no horário de 7 horas, e na sexta-feira, que é o outro dia de aula nosso, no mesmo horário também, 7 horas, ser com o Henrique, não é isso? E aí, pessoal, os canais de comunicação, nós temos o SIGA, tá certo? Vocês podem utilizar o SIGA, como já é comum, normal. Mas, além do SIGA, vocês têm também aqui o nosso grupo, né? O grupo, tudo que for oficial vai para o grupo e vai para o SIGA. O grupo serve também como uma comunicação mais imediata, uma pergunta, uma dúvida. O grupo ajuda muito naquelas coisas mais rápidas, porque a gente vai abrir um cigarro, para mim é um século, porque enquanto eu abro o cigarro, eu leio quase um livro de 1000 páginas, porque, nossa senhora, eu ainda acho o computador uma coisa muito atrasada. Eu queria que fosse como o celular e o WhatsApp, a gente abrisse e já fosse lá em 10 segundos. Mas eu gosto de trabalhar com o WhatsApp, com o grupo, por isso, em razão da facilidade de acesso e de consulta. Eu consulto o WhatsApp mais de uma vez por dia, várias vezes por dia. Então, às vezes, tem uma dúvida, tem uma questão, tem uma indagação, qualquer problema, no grupo a gente responde mais imediatamente. Agora, os roteiros, trabalhos passados, provas, nós vamos fazer pelo SIGA. A prova não é pelo cigarro, naquele sistema, como é que chama o sistema do cigarro? Nós vamos fazer o trabalho. Abre a tarefa, né? Com relação a tarefa não é no cigarro, eles enviam por lá. Para o cigarro. O trabalho será feito fora e depois vocês protocolam no cigarro, não é assim? Isso. Então, o cigarro vai ser o canal oficial e o grupo aqui é um canal oficioso. Oficial e oficioso, tá certo? Muito bem. Nós vamos trabalhar aqui, se vocês estiverem acessando aí já o nosso roteiro de hoje, tutela dos interesses difusos e coletivos,
que é um roteiro que dá um indicativo de algumas coisas, principalmente de uma parte da bibliografia e a parte do programa. Mas nós temos a questão da metodologia que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar, em regra, com aulas expositivas e com pesquisas, né? Esse é mais ou menos o objetivo que eu passo para vocês, a fim de ser alcançado algum conhecimento sobre a matéria. A matéria é chamada de processo coletivo, que também tem várias denominações nesses direitos coletivos: tutelas coletivas, processos coletivos, direitos coletivos, tutela de direitos difusos, de interesses difusos. As denominações são as mais variadas, né? Mas eu utilizo muito o processo coletivo, né? Processo coletivo, na realidade, tem essa denominação, não é porque o processo é coletivo. O processo é igual a um processo individual. O processo aqui é denominado de coletivo porque ele visa proteger, garantir, resguardar, assegurar os direitos coletivos, da mesma forma que o outro processo, que é o processo individual, ele chama-se processo individual, porque ele visa proteger, garantir, resguardar, assegurar os direitos individuais. E com isso a gente preenche aquele requisito da Constituição Federal na parte do início do capítulo dos direitos fundamentais. Como é que a Constituição diz? Das garantias de direitos individuais e coletivos, tá vendo? As garantias dos direitos individuais e coletivos. Então, aí, nós, com essa expressão da Constituição, nós albergamos, através do processo, a possibilidade de tutelas jurisdicionais visando a proteção exatamente desses direitos, os direitos individuais e os direitos coletivos. Os direitos individuais, eles foram estudados em todo o processo civil que vocês viram até agora, isso com relação ao processo civil. Com relação ao direito penal, o processo penal, com relação ao direito do trabalho, tem um processo do trabalho, não sei se vocês já viram ou já vão ver. E no processo civil, aí nós temos uma subdivisão hoje, né? Hoje que eu digo, nos últimos 20 anos, principalmente, que nós estamos aqui nesses 15 ou 20 anos já sendo uma matéria incluída no currículo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa matéria, processo coletivo, dos 1.000 e não sei quantos cursos de direito que existem no Brasil, ela só existe numa meia dúzia, numa dezena, talvez não chegue nem a uma dúzia de cursos que tenha essa matéria com essa denominação de processo coletivo, tá certo? E da forma como a gente ministra aqui. Eu acho que não tem 10 cursos de direito no Brasil, dos 1.000 e tantos que existem. Então, vocês vejam que não sei se um privilégio, é um diferencial a forma de como vocês, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vê essa matéria. Nós não temos em nenhum curso de direito aqui do Rio Grande do Norte, nem no Brasil. Quase não temos com o modelo e a forma e o formato que é trabalhado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu, depois que foi criada essa matéria, eu já venho ensinando aí, sei lá, já vai bem para uns 20 anos que eu venho ensinando processo coletivo, mais de 15 já venho ensinando. Vocês não tinham nem nascido, eu já estava ensinando processo coletivo. Ainda fui professor de outros processos antes, né? Porque já estou completando aí no próximo... Quando a gente terminar esse semestre, eu completo exatamente 29 anos de universidade, né? Ensinando processo. E desses 29, tem mais de 15 só em processo coletivo.
Bom, e no formato que nós vamos ver, é interessante esse aspecto, porque há alguns pontos dessa matéria, eles são vistos nos cursos de direito em geral, mas são vistos como? Eles são vistos como procedimentos especiais ou algumas, ou dentro do procedimento especiais, algumas ações, como ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo. Vamos dizer assim que estas ações, 2 ou 3 aí, são vistas, às vezes, dentro do chamado processo ou procedimento especial, certo? Então, tem mais ou menos essa denominação. Outras universidades, outros cursos de direito, têm essa matéria com outra denominação. A denominação seria ações constitucionais ou tutelas constitucionais. Às vezes tem essa matéria em algumas faculdades. Porém, não é com o modelo que nós trabalhamos aqui. Na realidade, são trabalhadas esse chamado processo constitucional ou tutelas constitucionais em outras faculdades de direito, em outros cursos de direito, eles são trabalhados com essa denominação e apenas essa denominação ela é para diferenciar o chamado procedimentos especiais, porque aí os procedimentos especiais são aqueles que tem também na universidade, são aqueles previstos no Código de Processo Civil e outros em leis extravagantes. E aí essas faculdades que utilizam esse processo constitucional, ou tutelas constitucionais, né, ela utiliza, além do procedimento especial, esses outros processos que, na realidade, também são procedimentos especiais. Esses processos que nós vamos trabalhar são especiais também, certo? Só que eles trabalham só os processos autonomamente. Nosso modelo diferencia-se por quê? Porque nós vamos trabalhar num primeiro momento, chamado momento da introdução à matéria, ao tipo de processo, uma espécie de teoria do processo coletivo, teoria geral do processo coletivo, uma teoria voltada para o processo coletivo. Por quê? Porque nem todos os professores, eu não sei de professor de teoria geral do processo, às vezes dá a teoria do processo com a completude que ela exige hoje. Aí fica, como ele sabe que o processo mais trabalhado é o processo individual, então fica limitado a dar uma teoria geral do processo visando a defesa sempre dos direitos individuais, voltado para os direitos individuais. E uma teoria geral do processo, albergando o processo coletivo, ela já tem uma outra visão. Os autores no Brasil não trabalham, só o único autor, praticamente o único autor que trabalha com essa visão é o nosso Luiz Guilherme Marinoni, no seu livro de Teoria Geral do Processo. Não sei se vocês trabalharam com essa obra. Se trabalharam com essa obra, já ajuda bastante a compreensão do que eu vou falar aqui nessa parte da Teoria Geral do Processo coletivo, aqui bem específico, né? É a primeira unidade do nosso roteiro aí. Se vocês pegarem o roteiro, vão ver que é essa unidade, que é a primeira unidade trabalha com essa ideia, com essa concepção de uma teoria geral do processo coletivo. Tá certo? Aí, em seguida... Professor, eu acho que Cícero quer fazer uma pergunta. Sim, pois não. Bom dia, professor e turma. Bom dia, Professor, os procedimentos especiais em coletivo vai ser praticamente a diferença que a gente viu em procedimentos especiais individual, vai ser em coletivo, ou tem muita diferença? O procedimento, nós poderíamos chamar, para facilitar isso, essa linguagem toda no seguinte: nós temos um processo individual comum, certo? Vamos chamar assim. Aí nós temos um procedimento especial, que o novo Código de Processo Civil até trabalha também agora como sendo comum, embora com as peculiaridades próprias das suas especialidades, certo? Na defesa de direitos individuais também.
Tanto Sim. aqueles que estão no código, no capítulo, como aqueles que estão em leis extravagantes, como ação de despejo, por exemplo, e outras ações, certo? E nós poderíamos chamar esse nosso processo de um procedimento especial coletivo. E aí, esse é muito diferente. É diferente quanto aos legitimados, é diferente quanto aos efeitos, é diferente quanto à execução. É por isso que nós temos que trabalhar uma teoriazinha geral dele para poder compreendê-lo dentro dessa concepção realmente voltada para os direitos coletivos. Então, se você quisesse dividir, poderia ser duas espécies de direitos, de processos especiais. Um é os processos ou procedimentos especiais voltados à defesa de direitos individuais, tá certo? E outro processo ou procedimentos especiais voltados à defesa dos direitos coletivos. Se você quiser classificar o processo hoje nessa seara dos procedimentos especiais, pode fazer essa divisão dentro dos processos, uma subdivisão dentro do processo civil como um todo. Agora, a doutrina sempre faz uma divisão mais genérica, ela faz uma divisão entre entre processo individual e processo coletivo. Dentro do individual, incluindo os processos do Código de Processo Civil comum, certo? E os procedimentos especiais do Código de Processo Civil e das leis extravagantes, tá certo? E um segundo ramo de processo civil seria esse nosso, o processo civil coletivo, certo? Então, a doutrina como um todo, ela faz essa divisão em duas espécies só. Mas, se você quiser, pode fazer em 3 espécies. Vocês sabem que essa história de classificação depende muito de cada autor e da visão de cada um, tá certo? As classificações, mesmo quando elas são feitas, como nós vamos ver, por exemplo, no próprio direito positivo, né? Essas classificações elas variam de autor para autor, né? De doutrinador para doutrinador e assim por diante, certo? E cada um de nós podemos fazer a classificação que nós entendemos que melhor se adequa ao sistema, certo? Essa é a realidade. Por isso que eu estou dando a você e a todos essa informação. Você pode classificar hoje o processo ou em 3 espécies ou em 2 espécies, dependendo de como você vê. Se você vir que os procedimentos especiais é a mesma coisa dos procedimentos comuns, não especiais, na defesa de direitos individuais, é só uma espécie de processo aí. Se você vir que o processo comum não especial é diferente do processo comum e especial, aí você tem 2 classificações. E mais, o processo coletivo, 3 classificações, porque aí o processo coletivo se distingue mesmo, até pelo objeto, que o objeto não é mais o mesmo. E toda a área da ciência, vocês já devem ter ouvido falar nisso, eu vou falar bastante aqui, toda a área da ciência, principalmente no direito e especialmente no processo aqui para a gente, ela é trabalhada para sua identificação, caracterização, conhecimento, domínio, natureza jurídica, tudo sobre a perspectiva do seu objeto. Então, o objeto é quem define bem, define e identifica bem a espécie de direito de institutos que se está trabalhando, dentro de todos os institutos jurídicos possíveis, do direito material para o direito processual, do direito público para o direito privado, do direito individual para o direito coletivo, e assim por diante. Tá certo? É o seu objeto. Por isso que, aproveitando exatamente a explicação, eu vou já desdobrar aqui como é que nós vamos trabalhar o processo coletivo. Nós vamos trabalhar o processo coletivo sobre a famosa trilogia do processo que ela se presta a ser utilizada em qualquer relação jurídica possível e imaginável existente no mundo. Até hoje, isso que vieram a ser descoberto, pelo menos no mundo global da Terra ainda. Tá certo? Que é
a trilogia da relação jurídica trabalhado como sujeito, objeto e forma. Pronto. Nós vamos trabalhar o processo, isso vai ser repetido em todas as aulas de forma muito constante, certo? Trabalharmos sobre o elemento subjetivo, sobre o elemento objetivo e sobre o aspecto formal. O elemento subjetivo, os sujeitos, o polo ativo, passivo, os participantes, de uma forma ou de outra, da relação jurídica processual, e o segundo, o objeto do processo, certo? E o terceiro, a sua forma. Você veja que na forma nós temos aí, por exemplo, o processo individual, sendo individual especial e não especial, vamos chamar assim, exatamente em razão da forma. O especial com o não especial, eles diferenciam em quê? Na forma. Repare como a forma é, às vezes, relevante, interessante, e levam a até definir uma classificação, identificar uma classificação. Vocês vejam aí como é interessante. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar o processo sob essa perspectiva. E, como eu já falei, num primeiro momento, dentro de uma visão teórica, não é? Num segundo momento, que é o que está aqui na unidade 2 do roteiro, né? Aí nós vamos trabalhar o que a gente denomina das ações coletivas em espécie, né? Ou os tipos, as espécies de ações coletivas. Quais são as ações coletivas? Aí nós temos aqui a ação civil pública, popular, mandado de segurança coletiva, ações coletivas do Código do Consumidor, ação de improbidade administrativa. Aliás, nós vamos trabalhar já com as alterações que ela sofreu agora, com vários aspectos que está sendo objeto aí de muita discussão. Nós já vamos trabalhar aqui. Ação contra as empresas, ações de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, a ação de arguição do descumprimento de preceito fundamental, mandado de injunção, reclamação constitucional, ações de impugnação em matéria eleitoral, ações coletivas de uso, ação coletiva de uso capião, pronto. Nós temos aí no sistema jurídico brasileiro essas ações coletivas, certo? As espécies de ações coletivas. Essas ações coletivas, elas não estão no Código de Processo Civil. Essas ações coletivas, elas são tratadas, cada uma delas, através de lei especial. Então, o processo coletivo, ele se compõe de quê? De uma teoria geral do processo coletivo e das ações coletivas fragmentadas dentro do sistema jurídico brasileiro. E, uma vez reunidas, nós vislumbramos que elas se identificam dentro do que nós vamos ver como teoria geral do processo coletivo. O importante é a gente verificar, ao final, que as ações em espécie que nós vamos trabalhar, essas ações, elas se encaixam perfeitamente dentro daquela perspectiva que a gente trabalha no primeiro momento, que é a perspectiva da teoria geral de um processo coletivo. E essa perspectiva, à luz desses três elementos, sujeito, objeto e forma. Vamos trabalhar isso demais, tá certo? Bom, professor, e para a gente trabalhar isso, nós vamos trabalhar lendo texto de lei, só dentro de uma visão técnica, científica, sem olhar o texto legal, não. Nós vamos trabalhar o tempo todo com o texto da lei. Vocês sabem que o texto da lei, a lei, o direito positivo, o direito posto, é o objeto, em regra, é o objeto do processo como um todo. Não é? Por isso, isso num campo do direito processual. Vocês sabem também que o direito positivo como um todo,
ele é objeto da ciência do direito. Quando a gente estuda na faculdade, na universidade, nós trabalhamos a questão da ciência do direito. Nós trabalhamos, fazemos ciência aqui. Embora a ciência atualmente está parecendo assim muito com ficção, né? Mas se vocês gostarem de livro de ficção, fiquem à vontade. Nós vamos trabalhar bastante nessa área, né? Então, se vocês virem a ciência, principalmente do direito, e mais especificamente do processo, quer dizer, quanto mais processo a gente vai ver, mais ficção vamos ver. Entre a realidade e o que nós vamos falar aqui. Eu vou falar que tudo vai ser ficção. Embora eu tenha trabalhado essas coisas da vida, né? Uma das coisas que eu digo sempre que me ajudou muito como professor é que eu passei a minha vida de magistrado quase toda sendo professor. E nessa vamos dizer, nesse liame entre professor e magistrado, eu achava uma coisa fantástica, porque eu utilizava a parte da teoria, vamos dizer assim, da ciência do direito na faculdade para ensinar, mas me ajudava muito na hora de decidir, na hora de trabalhar o processo na prática. Eu trabalhei a vida assim. Quando a mesma coisa me ajudava muito quando eu ia dar aula, aquilo que eu via na realidade, trazia, como ainda trago hoje os exemplos, mostro e tal, certo? E trazia para a prática para mostrar que aquilo não era uma ficção, não era uma coisa tão abstrata, que na realidade nós temos um abstracionismo muito grande quando a gente trabalha com a ciência, porque os conceitos são sempre abstratos, as classificações são sempre, como eu já terminei de falar aqui nas classificações, são sempre nós mesmos que fazemos e identificamos. Por quê? Porque nós identificamos o conceito, compreendemos e achamos que aquilo dali merece uma classificação de tal maneira, certo? Então, muito bem, minha gente. Então, nós vamos trabalhar isso. Aí eu vou trazer aqui, eu vou ler, vocês me permitem, por favor, fazer uma leitura aqui de meia página de um livro que de Direito Tributário, curso de Direito Tributário, de Paulo de Barros Carvalho. Eu não sei se vocês pagam Direito Tributário, se vocês forem pagar Direito Tributário, esse livro o curso dele é o melhor, só que não é um livro que é para vocês lerem logo no primeiro momento em matéria de Direito Tributário. Em Direito Tributário, vocês têm que ler outras obras menos pesadas, né? Esse curso de Direito Tributário ele já é mais avançado. Agora, quando vocês compreenderem a matéria, tiverem umas ideias de determinados conceitos em outras obras, aí vocês leem e vão gostar desse livro. Agora, se vocês tiverem só a leitura do livro de Paulo Barros Carvalho, logo de saída na graduação e achar, porque ele é o melhor livro, vocês achar que vai ser o melhor livro para vocês, não se engane, pelo amor de Deus, vocês vão dizer, esse professor me enganou, como eu já disse com vários professores, esse professor me enganou, porque esse livro eu não estou entendendo nada. É assim, porque nós, o ensino e a ciência e o conhecimento, ele é como uma escada, nós temos que subir degrau a degrau. Se não for assim, não adianta, você não pula do primeiro degrau nem para o meio, quanto mais para o fim. Numa escada de 50 degraus, por exemplo, não dá. Né? Então tem que ser degrau a degrau. Se vocês tiverem dificuldade no curso, não pense que é porque o livro é ruim ou porque vocês estão ruins ainda. Não! É uma questão de ter a sequência das coisas, a lógica das coisas. E vocês vejam o seguinte, e aqui o que é mais importante é as seguintes afirmativas, para poder a gente entender. Eu sei que vocês sabem disso, mas como é o primeiro dia de aula, é bom a gente sempre dar uma lembrada, porque às vezes essa matéria, professor, eu já vi isso já faz 2 anos, 3, eu nem me lembrava mais. Ele diz o seguinte, muita diferença existe entre a realidade do direito positivo e a ciência do direito. Olha aí como é interessante, já vai dizendo isso. Isso é logo a primeira linha do livro, do primeiro capítulo do livro, viu, minha gente? Aí depois na frente diz, são 2 corpos. Olha,
o direito positivo e a ciência do direito, ele diz, são dois corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, cada qual portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas diversas, tá certo? E aí ele continua, aí vem mais na frente, ele diz, por isso não é demais enfatizar que o direito positivo é o complexo de normas jurídicas válidas num dado país. Esse é o direito positivo, não é o direito posto. À ciência do direito cabe descrever esse enredo normativo, ordenando, declarando sua hierarquia, exibindo as formas lógicas que governam o entrelaçamento das várias unidades do sistema e oferecendo seus conteúdos e significação. Isso é o papel da ciência do direito. O objeto, agora olha aí o que eu já havia falado para você, o objeto da ciência do direito há de ser precisamente o estudo desse feixe de proposições. Vale dizer, o contexto normativo que tem por escopo ordenar o procedimento dos seres humanos na vida comunitária, ou seja, o objeto da ciência do direito é o direito posto, o direito positivo, o feixe de normas, tá certo? Então, qual é o objeto do processo coletivo? O feixe de normas, que eu já falei, que existem várias leis identificando cada espécie de processo coletivo. Ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletiva e assim por diante. Aí nós temos um feixe de normas. Cada uma dessas ações é uma lei especial. Estão vendo aí? Pois bem, esse é o objeto do processo coletivo, tá certo? O cientista do direito vai debruçar vai debruçar-se sobre o universo das normas jurídicas. Nós vamos trabalhar as normas jurídicas, por isso que se precisa trabalhar com o texto da lei. Observando-as, investigando-as, interpretando-as e descrevendo-as, segundo determinada metodologia. Como ciência que é, o produto do seu trabalho terá caráter descritivo. Então, olha, a linguagem da ciência do direito é uma linguagem descritiva, tá certo? Utilizando uma linguagem apta a transmitir conhecimentos, compreensão, conhecer, saber, identificar. Por isso que nós temos que ter que trabalhar com os conceitos, com as classificações, com a natureza jurídica, para poder compreender, não é isso? Para poder adquirir conhecimento. Comunicar informações, dando conta de como são as normas, de que modo se relacionam, que tipo de estrutura constroem e, sobretudo, como regula a conduta intersubjetiva, olha aí, entre os sujeitos, as pessoas. Mas, ao transmitir conhecimento sobre a realidade jurídica, o cientista emprega a linguagem e compõe uma camada linguística que é, em suma, o discurso da ciência do direito. Então, quando nós estamos diante da ciência do direito, é um discurso e uma linguagem descritiva. Enquanto quando nós estamos diante da própria norma jurídica do direito posto, nós temos uma linguagem de cunho prescritivo, certo? Reside exatamente aqui uma diferença substancial. O direito posto é uma linguagem prescritiva. A ciência do direito é um discurso descritivo. Eu queria trazer essas informações, porque isso é tudo, né, para a gente partir daqui e já saber com o que a gente vai trabalhando. Eu sou muito... Eu penso que, por mais que existam outras formas de metodologia de ensino, do direito, da ciência do direito, de como vê, de cada autor vê, etc., mas quando eu termino de explicar as coisas, quando eu vejo as coisas postas na prática, é desse jeito, assim, do jeito que está descrito aqui. Por isso que um livrozinho que é mais fácil de compreender, nessa parte de uma teoria geral do direito, as regras do direito e as regras dos jogos, ensaio sobre a teoria analítica do direito. Eu não sei se vocês conhecem essa obra.
Essa obra ela é da Noeses. Vocês sabem quem é que tem essa obra fácil? Vocês talvez adquiram. Nosso conterrâneo aqui, que é advogado famoso lá em São Paulo, que foi meu aluno aqui na universidade, né? Robson Maia, não é? Essa Noeses, que é a editora Noeses, é lá do escritório do professor Paulo Barra de Carvalho, certo? E esse livro é muito interessante. As regras do direito e as regras dos jogos. Esse livro é interessante, viu, minha gente? Ensaio sobre a teoria analítica do direito, de Gregório Robles, certo? De Gregório Robles, traduzido no Brasil por Poliana Mayer. Bom, aí tem outro livro que você... Isso tudo é livro que vocês já conhecem, certo? Eu estou apenas querendo ajudar para vocês despertar, para saber que as coisas não são só teoria nem só prática, né? Para poder a gente entender a prática, precisa ter teoria, para poder entender a teoria, precisa também utilizar a prática. E eu vou buscar lá, nos primeiros livros que vocês estudaram, no primeiro, segundo ano do curso de Direito. Pois é, aquilo dali não é para estudar e depois vender o livro para outra turma. Não, aquilo dali vai ficar impregnado o resto da vida. E vocês vão ver o seguinte, para poder a gente entender a leitura, a compreensão de uma norma jurídica, vai ter que passar por isso aqui, compreender a partir daqui, que aqui é onde está a explicação científica da forma de como a gente deve compreender o direito positivo, o direito posto. Olha aí. Aí esse outro aqui já é mais complicadozinho, as estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, de Lorival Villanova. Esse livro é um dos clássicos da literatura brasileira sobre esse assunto. Não é não é uma leitura fácil, não, viu? Mas não tem problema. Olha, em direito é uma ciência de conhecimento, não é uma ciência de inteligência. Tá? Ponho isso na cabeça. Então, a ciência de conhecimento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que repetir muito, eu tenho que estudar, eu tenho que me debruçar sobre ela. A ciência de conhecimento tem esse problema. Não dá para eu obter as coisas por osmose, por ser uma pessoa inteligente, eu pego um livro desse e digo assim, tá, eu destrincho tudo que tem aí. Não é assim, não. Você tem que ler, aí você lê a primeira vez, horrível o livro, nossa, não entendi quase nada. Aí vai para uma segunda vez, eu entendi agora bem uns 2% ou 3%. É porque quem não tinha entendido nada, já 2%, 3%, já... Aí lê a terceira vez, nossa, rapaz, o livro até que tem umas coisas 5%. Quando lê a quarta vez, já vai para 10%. E assim, quando você terminar de ler 10 vezes um livro desse, aí você está achando o livro a coisa melhor do mundo, entendendo, compreendendo. É assim. Agora, isso ainda ali, quem está começando direito na vida, tem que ter um dicionáriozinho. Hoje o dicionário é o Google, né? Ainda tem que ir para o Google ali, consultar algumas expressões, alguns termos, alguns conceitos, algumas coisas. Vai ali. E é desse jeito. A leitura também é vagarosa, não é rápida, não. Não é chegar e ler um livro. Esse final de semana eu li o livro de Zé Lins do Rei, de não sei o que. Não é assim, não. É demorado, demora mesmo, pura, volta, tem conceito, a classificação, compreender, é complicado. A leitura de direito não é como se ler uma Caras, não é assim, não, com aquelas fotografias, eu vou olhando, passando as páginas e já vou entendendo tudo. Não é assim. Em direito é mais complicado. Outro livro que eu indico também, que eu acho muito bom, é excelente esse livro, é de Carlos Santiago Nino, Introdução à Análise do Direito. Minha gente, isso não é livro de teoria, não é livro de processo coletivo, não, viu? Eu só estou indicando aqui alguns, porque esses livros que eu estou falando aqui, eles não estão naquela bibliografia. Os livros de processo coletivo, alguns só estão na bibliografia aí, que é uns 20 ou 30 só que tem aí na bibliografia, tá certo? E, logicamente, tem muitos outros. Você chega numa livraria, ou não chega mais na livraria, você chega num site, né? Agora não é mais livraria, a gente chega num site, né? E encontra, vai lá para a Amazon, nossa, encontra tudo, né? Aí você lá vai ter dezenas, centenas de livros de processo coletivo, tá certo?
Esses daqui é só para vocês terem uma base, saber que aquilo que foi visto. Esse daqui é Introdução à Análise do Direito, de Carlos Santiago Nino, que é para vocês verem essa parte da ciência do direito, certo? Para vocês terem uma ideia de como a parte da ciência do direito é muito importante. Aquilo que vocês estudaram em filosofia do direito, sociologia jurídica, filosofia jurídica, não sei como é que é aí, teoria geral do direito, não sei se vocês estudaram, hermenêutica, história do direito, tudo isso não é uma coisa que se estuda, terminei a matéria, fiz minhas provas, passei, essa daqui, não, aquilo dali é como uma doença ruim, ela fica impregnada, pior do que a Covid, né? A Covid, talvez com o tempo ainda se passe aí as sequelas, mas a sequela de um conhecimento na área jurídica, na parte teórica, ela é permanente, não sai mais, fica impregnado o resto da vida. Você pode viver 200, 300 anos, não vai ter problema de sair de jeito nenhum, se quiser seguir a carreira, logicamente, né? Vocês vejam o seguinte, ainda hoje eu compro o livro de Teoria Geral do Direito. Por quê? Porque na época não tinha, na minha época não tinha, e estudo teoria geral do direito para poder entender alguma coisa do direito posto. Imagina, né? E eu já tenho o dobro do tempo de formato que vocês têm de nascido, né? Imagina isso, né? Imagina. E vocês que estão começando agora, nossa, tem que professor, pelo amor de Deus, tem que ver tudo isso, mas calma. Quando vocês tiverem o tempo que eu tenho, vocês estão dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo hoje. Não se apresse também, não. Não adianta correr e atropelar as coisas. Não, não. Vamos fazendo. Eu, quando me formei, minha gente, eu me formei com 29 anos de idade. A primeira minha formatura. Por quê? Porque eu era uma pessoa do interior, vim para a capital com muita dificuldade, por acaso também, trazido por um tio, puxado, vamos dizer assim, que eu não sabia nem que ia ser nada na vida, eu pensava que ia ser um cobrador de onda, uma coisa assim, um negócio desse assim, muito sofisticadamente, já era uma coisa muito, para mim já era muito sofisticado aquilo da época, e terminei trabalhando num cartório, comecei trabalhando no cartório, e você veja, chego a ser professor da universidade, que é uma das coisas que me orgulha muito por ser professor, certo? E eu gosto muito de ensinar, e que eu acho o máximo chegar a ser professor, imagino, do curso de Direito, imagino, de uma matéria que eu não vi na universidade, eu fui aluno da universidade e não existia essa matéria, processo coletivo, imagine aí, pior ainda a situação. Só me deparo com situações altamente complicadas. Pois não imaginava nunca e chego a isso. Quer dizer, e estou aqui vivo ainda, ensinando, eu já ensino essa matéria há mais de 15 anos, não precisou de pressa, nada, e nada deixou de acontecer na minha vida porque eu me formei com 29 anos. Não, me formei, eu já estava, graças a Deus, muito melhor mentalmente para me formar. Acho que estava melhor do que se eu tivesse me formado com 20 anos. Não sei nem se eu tinha me formado em Direito, se eu teria terminado o curso, se eu não gostava, se não gostava. Não, tenha paciência. Isso, com o tempo, se chega lá, em tudo que a gente quiser na vida. Isso é uma questão de tempo para resolver, desde que não pare, lógico, né? Não é ficar esperando que o tempo passe, é ir fazendo, e o tempo com o fazer resolverá, com certeza. E vocês não se preocupem também em estar na universidade dizendo, professor, eu já estou quase terminando o curso, não sei de nada, o que eu vou fazer? Graças a Deus, porque se vocês soubessem, então eu ia dizer que eu era anormal, porque eu também saí da faculdade sem saber de nada. Então, graças a Deus, vocês são normais, certo? Pode ficar certo, que hoje eu também já estou descobrindo que eu era normal. Eu achava que eu era normal também, né? Meu Deus do céu, estou terminando o curso, eu não sei de nada. Como é que eu chego um dia a um nível desses professores, pelo amor de Deus? Eu ficava louco com esses professores, diz isso, faz isso, ensina isso. Eu não vou um dia ter o domínio, pelo menos a metade do que eles fazem. Pois é,
a gente chega um dia a ter o mesmo domínio, às vezes melhor. Quantos professores tem hoje na universidade que foram meus alunos? Quantos grandes juristas brasileiros nós temos hoje que foram meus alunos aqui na universidade, viu? Tá vendo? Tá vendo? E depois, olha, isso tem 20 anos, 20 e poucos anos, 20 e pouco, ou 20 e muito, também tem 29 anos já na universidade, então tem uns aí formados há 25, 26, 27, 28 anos, que foram meus alunos e que são grandes juristas hoje, nacionais. Olha aí, tá vendo? Então, chega lá. Agora, não pode parar. Se parar, não. Aí, se parar, ou congela ou cai. Só tem essas duas formas. Ou congela ou cai. Se parar, só tem essas duas formas. Congelar ou cair. Pronto. Agora, se continuar, vai chegar o que vocês quiserem. Principalmente hoje. Hoje, as pessoas, nós somos muito mais bem criados, temos muito mais acesso, por mais dificuldade que se tenha, mas não dá para comparar com as dificuldades que se tinha na minha época, minha gente. Não dá para comparar. Eram muito mais. E a gente conseguia obter os conhecimentos, os livros, as obras, com toda a dificuldade que se tinha. Passei a universidade, os 2 primeiros anos do curso da universidade, eu ganhava o salário mínimo também, com as mesmas dificuldades, as mesmas coisas, diferente de vocês hoje, que a maioria pode ser que tenha algum outro que seja desse jeito, mas não é mais desse jeito, essa dificuldade toda. Eu tinha que trabalhar, estudar, não era fácil, não é? E o pior, na época, eu não tinha curso de direito à noite, eu tinha que conciliar isso, era durante o dia tudo, o curso e o trabalho, não era fácil, não é? Então, era muito mais complicado. E obras, acesso. Tinha Google da vida, tinha internet da vida, tinha nada, não tinha nada. Tinha que sair catando em biblioteca, tomando emprestado a alguém, uma coisa difícil. Era muito complicado, muito complicado. É assim a vida. Então, tenham calma e nós vamos alcançar, e vocês todos vão alcançar, o melhor que vocês quiserem na vida. Não tenham dúvida disso, tá certo? Agora tem que ter paciência, perseverança e estudar, na área de estudo, estudar e fazer as coisas. Não pode parar. Não pode se entregar assim as coisas, né? A vida não é fácil, a vida é difícil, certo? Bom, para alguns, né? Para outros talvez seja fácil, eu não sei. Eu sei que para mim foi muito sempre difícil, então uma dificuldade ou mais que se apresenta hoje é café pequeno. Bom, essa é mais ou menos a metodologia como é de ensino, certo? Então, nós vamos trabalhar muito com o texto da lei. Aqui nós vamos ter mais roteiros que vai ser o texto da lei. Mas é um texto que não é só para a gente pegar o texto e fazer a leitura. É pegar aquele texto, visualizar sobre a perspectiva do conhecimento dentro da ciência do direito no primeiro momento. Aí depois entender, compreender, saber o que significa aquele texto. Aí é onde está, na minha concepção, exatamente o encaixe do direito com a ciência do direito no que diz respeito à compreensão que se deve ter do direito, como hermeneuta, como doutrinador, como um especialista dessa área da ciência que nós trabalhamos aqui no direito. O direito é dessa forma, tá certo? Então, tenham paciência e nós vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar com um objeto aqui. O objeto aqui é os direitos, o objeto na nossa área é o processo coletivo. E o objeto do processo coletivo é o direito positivo vigente. E qual direito positivo vigente aqui? O direito positivo que disciplina, que regulamenta os processos coletivos. Por isso que nós temos aí essas ações em espécie, que elas estão, na realidade, dentro de normas jurídicas criadas para essas espécies de ações. Como exemplo mais comum, frequente, a ação civil pública, ação popular. Nós vamos estudar a ação de improbidade, olha, terminou de sofrer alterações, está faltando só sancionar, daqui para a gente chegar ao momento de
de estudar a ação de improbidade, logicamente vai ser sancionada, aí nós vamos saber o que foi sancionado, o que foi vetado, o que não foi, etc. Aí já estamos com o texto totalmente definido e a gente vai trabalhar exatamente esse texto que restou definido e, logicamente, dentro da visão crítica, da visão analítica, a visão analítica do texto, no que diz respeito às alterações, se foram boas, ruins, nós não vamos saber se são boas ou ruins, só o tempo vai dizer. Mas a perspectiva que se tem e se era realmente apropriada a mudança, se não era, tudo isso nós vamos trabalhar e nós vamos ver que é possível se entender e compreender também essas coisas. E não ficar sendo levado por informação de imprensa. Nessa lei, a imprensa tem desinformado de uma maneira estúpida. Estúpida. A primeira coisa que ela dá uma informação totalmente aberrante é dizer que agora, para você responder uma ação de improbidade, tem que ter dolo. Ah, minha Nossa Senhora. Ufa, isso desde que Adão era cadete existe. Ah, meu Deus. Desde que Adão era cadete existe. Aí agora, porque a imprensa está dizendo, agora é daqui por diante que vai ser. Minha gente, a ação de improbidade é uma ação sancionatória de responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva é com dolo ou culpa. Culpa é uma forma de subjetivismo. Agora, nas 3 espécies de probidade que nós vamos ver, todas teriam que existir dolo. E, eventualmente, na espécie de prejuízo ao erário, é que existia podia ser com a culpa. Só nisso. Aí a ideia que a imprensa está passando é que tudo era possível sem dolo. A ideia que passa é tudo era possível sem dolo e que agora só é possível com dolo. Isso é uma aberração, uma estupidez. Então, um profissional do direito não pode entender, compreender, ler a norma e ter a visão do direito de acordo com uma informação dessa. Essa informação é aberrante, estúpida, imoral e de ignorantes. Somente isto. E nós, que somos os profissionais do direito, nós é que temos que saber como é que se entende e compreende uma história dessa. E a palavra que vale é a nossa, embora seja só você dizendo no mundo todinho, de 8 bilhões de pessoas, só tem você dizendo você está certo e os 8 bilhões estão errados e acabou. É assim. Simples. A ciência é assim. Quem acredita na ciência? Eu acredito na ciência. Então, eu acredito no 1%, meio por cento, sei lá de quanto, que acredito na ciência. E é assim que eu vejo. Eu não posso trabalhar a ciência como ficção e trazer a ficção para a realidade. Né? Isso é uma aberração. Mas é o que a gente está vendo aí, infelizmente. Né? Eu estou falando isso bem na área do direito também, especialmente na área do direito. Não quero nem saber dos outros, porque eu não tenho domínio lá, certo? Mas na área do direito eu sei bem e digo de qualquer caso, de qualquer um, desde que eu tenha estudado o caso, logicamente, né? Também não vou responder por aquilo que eu não conheço, não. Mas qualquer um, eu digo, os parâmetros são esses. Se for atendido, bem. Se não for, é outra coisa. Isso daí não é a verdade. Certo? Então, nós temos todos esses detalhes, minha gente, para a gente trabalhar. E nós vamos trabalhar, eu espero passar no processo coletivo esse tipo de informação, esse tipo de trabalho, fazer esse trabalho com vocês. Nós temos aí, como eu já falei, uma bibliografiazinha, né? Aí vocês podem perguntar, professor, qual o livro-texto? Não existe assim um livro-texto em direito, não existe livro-texto em direito, né? Vocês vejam, mesmo aqui eu falando de alguma coisa de teoria geral do direito, eu indiquei aqui, apontei aqui uns 3 ou 4 livros, só para vocês terem uma ideia da variação como é. Lógico que em processo coletivo nós temos o mesmo problema. Nós temos, por exemplo, um livro muito bom em processo coletivo, que é o 4º volume da coleção de Fred Didier, mas tem um detalhe, você veja o seguinte, olha,
Pronto, é uma outra parte que nós temos ali uma visão praticamente de uma teoria geral do processo coletivo, nesse quarto volume de Frederic Didier. Com relação aos procedimentos específicos, ou às tutelas específicas ou especiais do processo coletivo, lá não tem nada, quase nada. Né? Então, como é que nós vamos ter livros sobre esses procedimentos especiais? Esse é um dilema. Por quê? Porque, na realidade, esses procedimentos especiais do processo coletivo, essas chamadas ações especiais específicas do processo coletivo, elas são sempre autônomas no que diz respeito aos trabalhos existentes. Algum autor escreve uma obra sobre ação civil pública, outro escreve sobre ação popular, outro escreve sobre mandado de segurança coletiva, certo? Elas não estão reunidas todas numa obra. Eu acho que tem só um livro que tem mandado de segurança coletiva, ação civil pública e ação popular, tem mais ou menos umas 3 ou 4 ações, num livro de quem, meu Deus do céu? Não sei se é de Gilmar Mendes, que tinha, não, de outro autor, que é o autor de direito administrativo, até. Talvez tenha você pega assim, um livro que tenha 2, 3 ações. Às vezes você pega um livro que pode ter aí, sei lá, meia dúzia dessas ações, mas tenha cuidado, às vezes também é tão abreviado. Eli Lopes Meirelles, pronto, exatamente, atualizado por outros autores, é isso mesmo, Pedro, obrigado. Eli Lopes Meirelles tem aí um livro de 3 ou 4 ações, certo? Coletivas, que é talvez um dos melhores, assim, que tenha, diga alguma coisa cada uma dessas ações. Agora, tem outros autores que tem assim, 6, 8 ações dessa, mas aí é muito pobre, quase falo menos do que o que está no texto legal, aí fica difícil de apenas trabalhar uma parte conceitual, classificatória, tudo, você tem ali uma visão muito curta, muito estreita, muito pobre sobre o assunto, né? Existe uma outra recomendação que eu faço do Código do Consumidor comentado pelos autores durante o projeto. Se vocês já pagaram matéria de consumo, tem essa parte lá, que na realidade o livro é direito do consumidor. Mas como a parte da teoria geral do processo coletivo está no Código do Consumidor, do artigo 81 ao artigo 103, 104, certo? Então, esse livro é muito interessante porque é um livro que tem bons autores de processo coletivo, como Ada Pellegrini de novo, Kazuo Watanabe e outros tantos, outros que têm também, e que têm livros específicos sobre processo coletivo, né? Então, o capítulo do livro referente à parte dos direitos coletivos, no que tange ao processo, que já é no final do livro, certo? É muito bom, é excelente, né? Porque são bons autores. É um livro que eu recomendo. Quem já pagou direito do consumidor, ou vai pagar, ou está pagando, o livro se presta tanto ao direito do consumidor, que é a parte do direito material, e ao processo coletivo em matéria de consumidor. Que, na realidade, no Código do Consumidor tem o que nós vamos ver aqui de uma teoria geral do processo coletivo. Vocês vejam, a melhor parte legislativa que nós vamos aproveitar para trabalhar uma teoria geral do processo coletivo é exatamente dos artigos 81 a 104 do Código do Consumidor, certo? Logicamente, aí tem uma parte de processos coletivos do Código do Consumidor, que nós não vamos trabalhar no primeiro momento, vamos trabalhar no segundo momento, mas vamos trabalhar todo esse que é o título 3 do Código do Consumidor. Título 3, tutela dos direitos coletivos, direitos, processo coletivo, uma coisa assim, certo? Do Código do Consumidor. Aí vai ser trabalhado. Então, esse livro é muito bom, certo? E aí, na bibliografia, vocês vão ver que tem outros que eu nem cito aí, vocês vão encontrar pelo Google da vida, nas bibliotecas. Todos são bons, é excelente. Todo livro é bom. Nenhum é suficiente. Em direito tem esse problema. Professor, qual é um livro bom? Todos são
excelentes. Então, eu vou comprar todos, era o ideal. Ou eu posso dizer, olha, esse livro, eu citei aí o livro de Código do Consumidor, mas, professor, esse do Código do Consumidor que o senhor falou só tem essa parte da teoria geral. Agora vai chegar nas ações e espécies, não tem nada lá. Olha aí, tá vendo? Nenhum é completo. Aí, das ações e espécies, eu encontrei um de direito de ação civil pública, outro de ação popular, outro de mandado de segurança. É assim, vai encontrar só um de cada uma coisa. E mesmo assim, aquele pode não estar tudo completo sobre aquele assunto. Não tem, todos não estão completos também sobre aquele assunto. Tem um livro aí que não existe para vender, porque os autores não trabalham essa matéria como trabalha no processo individual. Por quê? O que faz as editoras? As editoras, no processo individual, você tem cada semestre todos os códigos, todos os comentários estão, ou cursos de processo, ou de outra qualquer matéria que tem todo semestre em todas as universidades, eles renovam os livros, as edições, às vezes por semestre, quando não por ano. Mas por quê? Porque a venda é grande em cada semestre. Só que em processo coletivo, como eu falei a vocês, que não tem nas faculdades de Direito do Brasil, nenhuma editora se propõe a ter um curso de processo coletivo. Por quê? Eu vou vender, as outras, eu vendo 1 milhão de livros. Essa daqui eu vou vender quanto? 1.000? 2.000, 5.000, 10.000? Não. Para ele, não paga nem o trabalho. Tem esse detalhe. Então, a gente só tem um livro ou outro de um autor, de um tema específico, porque o próprio autor se interessa em publicar aquela obra e fica naquela edição e acabou-se. Esses livros que estão aí, com alguma raridade, eles têm alguma edição nova, mas estão todos atualizados, viu? Essa matéria nesses livros aí que estão na bibliografia, estão todos atualizados. Mas, professor, olha, se vocês pegarem, tem um livro aí, é o primeiro livro de processo coletivo no Brasil. Sabe de quem? De Ada Pellegrino Grinovo. Esse livro é Tutela dos Interesses Difusos, editora Max Limonada, 1984. 1984. Professor, eu não me dou o trabalho de ler um livro desse, né? Que não... se você se desse o trabalho de ler um livro desse. Porque ele está atualizadíssimo. Esse livro, na realidade, é o que eu conheço como o primeiro livro de direitos coletivos, de processo coletivo no Brasil. O primeiro livro que você quiser, pode responder para qualquer autor do Brasil, do mundo, que no Brasil o primeiro livro de direito de processo coletivo é esse daí. Olha, de 84, um dia desse. Um dia desse para mim. Para vocês, nossa, do século passado, já vai logo falando que é do século passado, de 1984, não deve ter uma página atualizada, pois estão todas as páginas dele todas atualizadas. Agora aí é uma parte de teoria geral também, né? É uma parte mais para a teoria geral do processo coletivo. Olha, mas a teoria geral, vocês vejam o seguinte, vocês pegam um livro de teoria geral do processo, de Ada Pellegrini ou de Ovidio Batista, que tem uma edição mais antiga, e tem, sei lá, tem aí 5 ou 10 anos. Você diz, nossa, esse livro não presta mais, não. Não. A teoria geral do processo, mesmo individual, que tenha 5 ou 10 anos, ou 20, ou 30, ou 40, 50, ou uma obra clássica nacional ou estrangeira do começo do século XX, está atualizadíssima. Na parte da teoria geral, não tem nada desatualizado. O que pode atualizar, em razão do enriquecimento da matéria, se põe uma melhor classificação, se faz um enriquecimento do que a doutrina trouxe, mais sobre o ponto de vista disso, daquilo, aquele outro, o restante não tem nada. Pois, olha, tanto faz estudar por um livro, um clássico desse, como um novo, na teoria geral. Certo? Agora, tem, lógico, que é melhor estudar por um novo, quando é bom o livro, quando... tem um livro aí que também só saiu uma edição, porque é uma tese, eu acho que é de mestrado, de Gregório de Assagra de Almeida, né?
Processo Coletivo, um novo rumo do processo civil. Olha, esse livro, para mim, é muito bom. Ele é muito bom. Mas é uma edição aí, sei lá, tem bem 20 anos essa edição, mas atualizadíssimo. Não tem nada nele que esteja desatualizado, não. O que pode estar desatualizado é porque você vai dar um exemplo, por exemplo, que envolve uma lei mais nova, que está mais atualizado do que um Código do Consumidor, por exemplo, como o mandado de injunção. O mandado de injunção é muito interessante, que é uma lei nova, mais nova, lei que regulamentou matéria de direito coletivo também, de mandado de injunção coletivo, e tem muita coisa que atualizou em razão de uma teoria geral que existia, mas outras leis não trabalharam. E ela trabalhou. Eu quero citar como exemplo essa lei, ou quero saber do exemplo dessa lei, não tem lá nesse livro, lógico. Aí é onde tem uma falta de atualização, certo? Mas a compreensão, entender o que é o processo coletivo, você vai obter em qualquer um desses livros aí, tá certo? Nesses livros aí, principalmente esses de teoria geral. Olha, esse Coisa Julgada de Experiência em Ações Coletivas é muito bom. Gregório Sagra de Almeida foi o primeiro que, inclusive, eu coloquei. Direito Processual Coletivo Brasileiro. Um novo ramo, aliás, eu pensava que era ramo, mas é ramo do direito processual. Tá certo? Aí tem autores como esse daí, A Instrumentalidade do Processo, de Dinamarca, Bedak, são autores que têm uma visão teórica do direito processual, não é também só para o processo coletivo, certo? Agora, autor como, olha, Pedro Lenza, Teoria Geral da Ação Civil Pública, olha, vem aí a questão dos autores, Técnica Processual de Marinoni aqui, né? Mas tem o Teoria Geral do Processo de Marinoni, que serve para a primeira parte, certo? Esses livros de José Carlos Barbosa Moreira, em temas de direito processual civil, quem tiver na biblioteca, são livros também que só se encontram em bibliotecas, não é? Então, são obras excelentes que levam a gente a trabalhar essas ideias, essas concepções. E o que faz o processo coletivo? O conjunto de normas existentes regulamentando esses processos coletivos, minha gente. É o objeto, como eu já falei a vocês, é o objeto da nossa ciência processo coletivo. Tá certo? Agora, o objeto do processo coletivo são os direitos, o objeto do processo. Uma coisa é o objeto da ciência, que são as normas, o complexo, o conjunto de normas existentes em matéria de processos coletivos nas subespécies ou nas espécies, como estão aí na unidade 2, tá certo? É uma coisa. Outra coisa é o objeto do processo coletivo em si. É outra coisa. O objeto do processo coletivo é exatamente o direito coletivo material, porque é um dado interessante. O que é o objeto do processo? Eu já falei a vocês. O objeto do processo individual são os direitos individuais. O objeto do processo coletivo, os direitos coletivos, para atender aquilo que está lá na Constituição Federal, a proteção a defesa dos direitos individuais e coletivos, certo? Agora, esses direitos, eles são o quê? Direitos do campo do direito material. Olha aí. Eles são o objeto do processo, são os direitos do campo do direito material. Isso é um dado importante, interessante. Certo? No campo do direito material. Esse é um dado muito relevante. Por quê? Porque o processo ele se presta à defesa, à proteção, ao resguardo, à garantia dos direitos. Quais direitos? Individuais e coletivos. Mas onde é que estão esses direitos? Estão no campo dos direitos materiais. Repare como é interessante o detalhe. Né? Agora, o processo
quando ela é utilizada, o processo é uma coisa excepcional. O processo não é o comum das coisas. Ele é utilizado ou utilizável quando não se resolve o problema do conflito, ou gera-se um conflito, no campo do direito material, quando meu direito não está sendo atendido, não está sendo aceito, quando ele entra em choque, quando ele entra em disputa, quando ele entra em conflito com outro interesse, com outro direito, com outra. E aí vem a questão do objeto e dos sujeitos. E aí, logicamente, tem razão dos sujeitos. Né? Aí você diz o seguinte, mas, professor, aí as diferenças entre processo individual e coletivo, por que uma teoria geral do processo coletivo? Tem a teoria geral do processo individual, não serve? Não serve. A do individual ajuda bastante, mas não é completa. Por quê? Porque, primeiro, os sujeitos do processo individual, quem são os sujeitos do processo individual? São aqueles que, de uma forma ou de outra, são titulares ou participaram ou participam da relação jurídica de direito material. Então, se eu sou titular do direito de propriedade, eu tenho também legitimidade para ingressar em juízo para a defesa de meu direito de propriedade. Se esse direito de propriedade foi atacado de forma a lesioná-lo, a impedi-lo, ou somente com relação à posse, eu tenho uma ação petitória para quando ele é retirado do meu âmbito de poder, eu tenho uma ação possessória se foi retirado só a posse dele, eu tenho uma ação indenizatória se ele foi só lesionado. Quer dizer, olha aí, eu tenho, para cada espécie de violação que houve, eu tenho uma tutela jurisdicional específica. Não é? Muito bem. Se eu loquei esse imóvel e não está sendo cumprido o contrato, eu tenho uma ação de despejo, eu tenho uma ação de renovação de contrato, eu tenho uma ação de revisão de contrato. Olha aí, também, diante dessa relação jurídica, eu tenho uma diversidade de ações dependendo da violação do direito que está ocorrendo, e assim por diante. Certo? Eu utilizo o quê? O processo. É que vai me proteger. Aí é por isso que o processo é considerado uma coisa excepcional, é considerado uma coisa extraordinária. O processo não é uma coisa comum. O comum é que as relações jurídicas se deem de forma natural. Um negócio de compra e venda, que haja compra, que haja o pagamento e que haja a entrega da coisa. Pronto, normal, acabou-se. Agora, eu comprei a coisa, não foi entregue. Lá houve um impedimento das coisas se realizarem de forma natural. Eu agora estou tendo outro caminho, a não ser ir para o judiciário, a não ser utilizar do processo. Olha aí, é excepcional. Então, é importante se saber isso. O processo não é uma coisa comum. O processo é uma coisa excepcional, extraordinária, tem que ser estudado, analisado, detidamente. Principalmente o novo Código de Processo Civil hoje traz uma série de sanções ninguém tem entendido também ainda, mas, por exemplo, honorários. O mínimo que o legislador fixou foi 10%. Por toda e qualquer ação, então, pode haver uma condenação honorária, no mínimo 10%. Esses 10%, qualquer que seja o valor da causa, ou o benefício a ser obtido, patrimonial a ser obtido, esses 10% o juiz não pode mexer, não. É 10%, acabou-se. Ele mexe entre 10 e 20, porque o legislador diz entre 10 e 20. Aí, entre 10 e 20, ele pode dizer, olha, é 11, é 12, é 13, é 14, é 15, é 20, até chegar a 20. Agora, de 10 não é. Então, para se entrar com ação, é preciso estudar. Olha, você se perder, sabe que no mínimo, vai pagar 10% de honorário. Isso é uma sanção para evitar processos meramente por capricho, por vingança, por isso, aquilo outro. Isso é uma forma também de sancionar. Não é só para dar honorário ao advogado, não, que é essa leitura equivocada, imbecilizada, de quem não entende, não compreende as coisas. Mas isso também que eu estou dizendo na primeira parte é do mundo inteiro. Isso é uma coisa do mundo inteiro. Eu não estou dizendo uma coisa que é do Brasil, não. É do mundo inteiro, é assim. A visão é essa. Honorário no mundo inteiro é custoso para evitar, às vezes, ações inócuas. Custas, despesas processuais, muitas das vezes. Agora, claro,
no Brasil, a gente sabendo da condição das pessoas, hoje nós temos o seguinte: as despesas processuais elas podem ser dispensadas diante da impossibilidade de pagar, e podem ser proporcionalmente pagas e podem ser fracionamente pagas. Esse é um detalhe que está se esquecendo no Brasil. Está no novo código e, infelizmente, não foi lido, não foi. Se foi lido, não foi entendido. Se foi entendido, estão se fazendo de lesado. A realidade é essa. Então, é por isso que eu digo, nós vamos ver aqui muita coisa que parece ficção, não é. Era para ser realidade, e muita coisa que era para ser ficção está sendo realidade. Tem esses problemas, certo? Então, não é diferente do processo coletivo. Então, o processo coletivo, ele se diferencia, por exemplo, com relação ao sujeito. Então, no processo coletivo, o sujeito não é aquele que é titular do direito, porque no processo coletivo a regra sempre é não ser, principalmente o legitimado ativo, não é aquele que é titular do direito. Isso é totalmente diferente do que é no processo individual. Quem é no processo individual é aquele que é o titular do direito. Quem é que tem legitimidade para entrar com uma ação de despejo? Quem tiver feito um contrato de locação com alguém, seja o proprietário ou possuidor da coisa. Quem é que tem legitimidade para entrar com ação reivindicatória? Quem é o proprietário da coisa. Quem é que tem legitimidade para fazer uma cobrança de alguém? É quem tiver firmado uma relação jurídica que tenha algo para pagar com relação àquela obrigação. Quem é que tem legitimidade para ingressar com ação de restituição ou devolução ou entrega da coisa? Quem tiver firmado uma relação jurídica, direito material, que tenha obrigação de devolver ou de entregar a coisa. Pois bem, isso é no processo individual, é assim. A legitimidade para requerer algo está vinculada à questão da titularidade ou do interesse ou da participação do agente na relação jurídica, direito material. No processo coletivo, não é assim. Os legitimados do processo coletivo não são, logicamente, em regra, não são titulares. Em regra, não. Eles nunca são titulares do direito material. Vocês vejam. Nossa, professor, por isso que nós vamos ter que estudar uma parte da legitimidade do processo coletivo. Está vendo? Porque muda totalmente. O objeto do processo coletivo, eu já falei para vocês, o objeto do processo coletivo é exatamente o direito coletivo. Mas o direito coletivo, como é que eu trabalho esse direito coletivo? Eu vou ter que saber qual é o direito coletivo. Porque qual é o direito que eu sei? Eu sei do direito individual. Eu estudei para o processo que estudei até agora, eu estudei 4, 5 semestres, não sei quanto, de processo civil, mas voltado para a defesa de direitos individuais. Então, eu tenho uma ideia, uma concepção do direito individual. Por isso que o que vocês viram foi o conceito, a ideia de direito subjetivo, de direito individual, não é? Como as espécies de direito que podem ser objeto de uma ação civil individual. Agora, qual o objeto numa ação coletiva? Os direitos coletivos. Quais são os direitos coletivos? E o que é o direito coletivo? Nós temos que entender, saber, pelo menos teoricamente, o que são direitos coletivos. Essa história de teoricamente, é aquilo que eu digo. Para mim, o teórico é o prático, e o prático é o teórico. Para mim. Ora, se eu vou identificar um direito coletivo, tá certo. O conceito que eu dou é de forma abstrata e de forma teórica, para poder descrever, para poder detalhar o que é aquilo, a fim de que eu possa compreender o que é aquilo. Mas aquilo, teoricamente, que eu chamo, é o que é na prática. Quando eu digo que é um direito difuso, que é um direito coletivo estrito sensu, que é um direito individual homogêneo, eu preciso ter um conceito para esses direitos. Mas na hora que eu tenho um conceito,
esse conceito é para eu entender que esse é uma espécie de direito que pode existir na realidade. Então, onde é que está a prática e a teoria? Onde é que está a teoria e a prática? Está, para mim, tudo em conjunto, tudo dentro de uma forma fundida, dentro de uma forma de fusão. A realidade, para mim, é essa. Bom, mas eu preciso identificar esse direito. Então, nós temos aí o objeto do processo coletivo. Por isso que nós estamos a estudar. E o primeiro que nós vamos estudar é exatamente o objeto. A forma. A forma do processo coletivo, ela não é diferente do processo individual. Aí é a única coisa, praticamente a única coisa. O que é que nós encontramos de diferente? Nós encontramos de diferente na forma, porque como se trata de ações especiais, que eu já falei que as ações coletivas são ações especiais, lógico que nós temos algumas, como são especiais, nós temos uma diferença entre ação popular e ação civil pública, entre ação popular e uma ação de despejo, entre ação civil pública e uma ação de indenização de outro direito. E nós temos diferenças, às vezes, procedimentais. Aquilo que diz respeito aos procedimentos são formas, tá certo? Mas se você pegar um processo coletivo, vamos trabalhar aqui com um processo ainda no sentido de processo, caderno processual e físico. Você pega, bota um processo físico numa mesa, ao lado põe outro processo físico, um de direito individual e outro de direito coletivo. Um chamado processo para defesa direito individual e direito coletivo. Qual é a diferença que você vai ver? Você vai ter a mesma capa, você pegando as petições, vai ter uma petição inicial, aí depois tem uma contestação, tem os documentos juntados a cada uma delas, a instrução do processo vai ser do mesmo jeito, com a mesma testemunha, com a mesma coisa, precisa daquilo tudo. Isso no campo do processo forma, não tem diferença nenhuma, quase. Né? Nós vamos ter, às vezes, com relação a prazos, para contestar, para isso, para aquilo, aquilo outro. Aí é a peculiaridade do procedimento. A peculiaridade do procedimento. Quanto ao procedimento, pode haver diferenciação. Tá certo? Então, é muito importante, muito interessante esse detalhe, porque não tem. Você pega um processo também agora eletrônico. Aí você pega um processo de uma ação civil pública e um processo de uma ação de despejo. Ou, por exemplo, um processo de uma ação de indenização individual, alguém cobrando de outro alguém uma indenização em razão de uma lesão que sofreu aquela pessoa, e outra uma ação civil pública buscando também a reparação de danos morais coletivos, que é um dos objetos da ação civil pública. Bom, você não vai ver diferença nenhuma. Vai pegar os dois processos. Qual é a diferença aqui? Tem o quê? Inicial, tem. Tem contestação, tem. A instrução, precisou de ouvir testemunhas, fazer perícia, realizar tudo do mesmo jeito do outro. Não tem diferença. E qual é a diferença desse processo? Bom, que tipo de bem foi lesionado? Foi um bem individualmente ou foi um bem coletivo? Mas aí, individualmente, nós já sabemos, foi um bem de alguém. O direito individual é de alguém, ou é de alguém assim. É meu. É o meu direito, o individual. O coletivo não é assim. O coletivo é nosso direito. Por isso que o primeiro tema que nós vamos trabalhar é exatamente o objeto do processo coletivo. O objeto do processo coletivo, para eu poder identificar. O segundo vai ser o quê? O sujeito. O segundo vai ser o sujeito. Aí o terceiro vai ser a questão da sentença, os efeitos, eficácia, execução, cumprimento. E aí tem muita coisa formal, certo? E muita coisa que muda no que diz respeito aos conceitos abstratos de um e de outro se diferencia, e aos efeitos que produz em termos práticos e em termos teóricos, como é que é explicado aquilo. Isso é que é trabalhado, isso é que é estudado, é que é analisado, é conceituado, e assim por diante, certo?
Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é isso. E nesse trabalho, a gente inicia aqui, vocês vejam aqui no roteiro, nós iniciamos nesse trabalho a partir do conceito de direito subjetivo, a partir do conceito de direito individual. Olha, mas, professor, nós vamos estudar direito individual? Não. Nós vamos estudar os direitos coletivos, na realidade, certo? Agora, nós vamos, nesses direitos coletivos, vamos primeiro ver a ideia de direito individual, para saber se o direito individual atende ao objetivo de um processo coletivo. E nós vamos ver que, nesse caso, direito individual, o processo é individual. É chamado de processo individual, porque é um processo na defesa dos direitos individuais. Agora, para ser um processo coletivo, eu tenho que identificar essa outra espécie de direito. Que espécie de direito é essa? É um direito coletivo. Um direito coletivo, na hora que eu especifico ele como tal, no campo dos direitos materiais, esse direito pode ser objeto de uma ação coletiva. Aí é chamada de ação coletiva pela natureza do objeto desta ação, que são direitos coletivos. Vejam bem esses aspectos, certo? Então, essa é uma forma que a metodologia toda que nós vamos trabalhar, certo? Não esquecendo que na graduação, o que é que se trabalha? Nós trabalhamos o conceito, a classificação, a natureza jurídica, a identificação, caracterização das coisas, do direito posto, principalmente, certo? Para poder a gente daí partir para o aprofundamento do conhecimento do direito e daquela matéria específica. Um detalhe. Já falei a vocês que direito é uma ciência de conhecimento. Vocês têm que ver, têm que trabalhar, têm que aprofundar nisso, né? A partir desses conceitos, a partir dessas ideias, certo? E nesse aprofundamento é que vai se descobrindo, aperfeiçoando-se, e aí a gente chega a um momento de análise crítica, a gente vai compreender, entender se aquilo é suficiente, é incompleto, se é equivocado o legislador, a posição doutrinária sobre o assunto, e principalmente a jurisprudência. Um julgado, se ele foi correto ou incorreto, porque é um outro detalhe. Existem julgamentos incorretos. Essa é uma coisa muito interessante, que eu só teve um autor que eu ouvi dizer isso. Foi no livro de Teoria Geral do Processo, de Ovídio Batista. Ovídio Batista diz o seguinte: uma das coisas mais difíceis do aluno do curso de Direito entender a teoria geral do processo e do direito, e do processo especificamente, é porque é muito difícil entrar na cabeça de um estudante de direito a ideia de que existem decisões equivocadas, erradas. Ele diz, existem decisões erradas. Isso é difícil de botar na cabeça do estudante de direito. Por quê? Porque ele diz, puxa, a gente está estudando como é o correto. Como é que uma coisa pode sair errada? Sim, ela sai errada por... Nós vamos ver, eu vou trabalhar bem isso aqui. Ela sai errada por diversos motivos. Primeiro, às vezes, pela má-fé. Pela má-fé. Né? Pode sair errado até pela má-fé. E pode sair errado por incompreensão do Instituto, por incompletude de conhecimento do Instituto. Certo? Tudo isso é muita coisa, ou só isso é muita coisa. A incompreensão do Instituto, ou a incompletude, que às vezes do conhecimento sobre aquele Instituto, isso pode levar aos desastres. E eu vou mostrar bastante aqui exemplos de quê? De julgados do STJ, do Supremo Tribunal Federal, de ministro que todo mundo pensa que é um Deus, eles têm certeza, mas a gente pensa que eles são Deus. Você pensa que aquilo, porque eles são Deus, você pensa que eles são Deus, eles não erram. Erram e feios. Agora, muitas das vezes acertam. E quando eles erram, por quê? Às vezes é por má fé,
dirigido. Quando eu digo má-fé, é dirigido. Às vezes é por incompreensão. Em matéria de processo coletivo, o Supremo e o STJ erra demais por incompreensão da matéria, porque eles nunca estudaram essa matéria. Ou por incompletude do conhecimento sobre a matéria. Eles nunca estudaram essa matéria. Aí vão analisar, pega um livro, lê ali nas carreiras para resolver o problema casuisticamente. Às vezes não é suficiente. Tem esse detalhe. Não é suficiente. É preciso que a gente trabalhe com essa ideia. E é por isso que aí a gente, quando compreende, conhece e tem suficiente elementos e dados do conhecimento sobre aquela matéria, a gente tem condições de dizer quando é que um julgado está certo ou errado. E como se diz, como se tem, tá certo? Mesmo sendo estudante de direito. Só encontrei isso em teoria do processo de Ovidio Batista. Como eu fiquei aliviado na época. Nossa, só tinha um detalhe, eu já tinha terminado o curso de direito. Só vim ter acesso a esse livro. Não foi falado na época que eu era estudante de direito, eu também não conhecia, não sabia. E encontrei esse livro depois, que era de formado, mas ainda encontrei a tempo, né? Aí já tem 30 anos que eu falo disso. Ainda encontrei a tempo. Então, deu tempo eu passar ainda 30 anos aí dizendo isso, certo? Então, minha gente, isso é muito importante. Agora, detalhe, quando eu digo que é, às vezes, um erro intencional, é porque você, aí, a análise do direito no campo científico para entender o objeto do direito, que é o direito posto, ela tem que ser feita de forma a mais abstrata possível dos valores que você tem. Isso é difícil, eita, aí é complicado. Aí entra a questão dos valores, da sua cultura, da sua forma de ver as coisas, da sua forma de criação, de educação, nível de educação, entra tudo isso. E para que você seja o mais correto possível, para que a decisão seja mais correta possível, você tem que abstrair o máximo possível de tudo isso. É possível? Se você conseguir, a interpretação sai a mais correta. É por isso que nós vamos trabalhar, olha, um autor como Dworkin, né? O Império do Direito ou o Direito em Série. Né? Então, é preciso trabalhar isso, a questão a interpretação correta, a questão da única interpretação correta do Dworkin, que foi muito criticado por isso, e, na realidade, também é que ninguém entendeu o que ele disse, né? Aí é que está o problema. Não, e aí eu diria, não existe uma única uma interpretação correta ou existe uma interpretação mais correta. A interpretação que você faz da forma mais abstrata possível, de valores que você conduz na sua mente, no seu juízo, no seu comportamento, isso, aquilo, outro. E o maior conhecimento que você tem sobre aquela matéria vai lhe dar elementos muito indicativos de que a decisão pode ser a melhor possível. Olha aí. E eu vou mostrar aqui exemplos da nossa jurisprudência, do curso do processo, eu vou citar exemplos dessa situação. Né? E mostrando, inclusive, exemplos que a gente vê que é por falta de conhecimento suficiente sobre a matéria. Né? Ou por falta de ter analisado na sua exaustão a matéria. Tem esse detalhe. Certo? Então, isso tudo é muito importante para poder a gente trabalhar. Esse autor aqui, né, o Carlos Santiago Nino, ele tem uma parte onde ele diz que o legislador é um intérprete também. O legislador é o chamado intérprete autêntico da norma, né?
E aí, nessa interpretação autêntica da norma, o legislador tem que ser, como o intérprete do juiz, julgador, ele tem, assim, 9 valores, mais ou menos, que ele diz, para poder ser um perfeito juiz, né? Juiz ou intérprete. Ele tem que ser onisciente, onipresente, saber de tudo, não ter nenhum valor na avaliação que ele faz das coisas, conhecer todas as normas jurídicas do país, com todos os detalhes. São 9, eu só estou dando aqui para você entender. A pessoa tem que ser onisciente, onipresente, conhecedor de todas as normas jurídicas existentes no país, que eu vou aplicar aquela norma jurídica, para poder sair uma interpretação. A melhor interpretação. Dworkin chama isso, que é o americano lá, tem que ser um juiz Hércules. Tem que ser o juiz Hércules. O juiz Hércules é esse juiz que Carlosinho de Santiago coloca como tendo 9 características que, se ele tiver, a metade já vai dar uma boa interpretação. E para ser perfeita a interpretação, tem que ter as 9 características. Agora, você imagina uma pessoa, um ser humano, onisciente, onipresente, só com essas 2 características aí já vai derrubando. Já não vai ter essas 2 características. Então, vocês imaginam. Do mesmo jeito é o legislador. Por que a norma não sai do jeito que a gente quer? Minha gente, porque quem está fazendo é o outro lá. Ele tem uma outra visão, ele tem uma outra formação, ele tem uma outra... Tem os valores... E os valores, tem valores de todo jeito, né? Tem os valores mentais e tem os valores, né, materiais. Às vezes, pode ser, ninguém sabe. Pode ser que não seja só os mentais mesmo. É assim, é desse jeito. As coisas são feitas por ser humano. E o que é isso? É resultado de obra do ser humano. O ser humano é assim, é assim. As coisas do ser humano, elas não são perfeitas. Por isso que se criou a divindade, por isso que tem o Deus, só Deus. Aí é por isso que a gente... Bom, aí agora só Deus. Para ser perfeito desse jeito, só Deus. Né? E aí, quem acredita em Deus, pronto. Aí por isso que diz, a justiça terrena não funciona, mas a divina funciona. Vamos esperar a divina, porque a terrena, ela tem... esses vícios, esses defeitos, elas são impregnadas de tudo isso, tá certo? Muito bem, minha gente. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Tá aí chegando a hora. Na próxima sexta-feira nós temos aula, vai ser síncrona, nós vamos ter aulas, talvez algumas aulas assíncronas, né? Eu prefiro a aula síncrona, né? Mas, pessoal, agora a gente... Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, a novela Mal do Mundo, aqui, pela relação... tem 34 pessoas. Já teve 39, mas eu hoje vi aí talvez umas 3 ou 4. Obrigado por quem abriu a câmera aí e deu para a gente saber, porque o grande problema vai ser quando terminar, já vou para o 3º, 4º semestre de aulas virtuais, e no dia que vocês se encontrarem comigo, diga, professor, eu fui seu aluno, e digam isso, pelo amor de Deus, saber, porque, infelizmente, Reis, agora... É feriado, Reis. Agora fica difícil encontrar um aluno e dizer... Não tem mais trabalho em Natal. Professor, eu nunca lhe vi. Como é que... É complicado. Eu vou dizer, professor, é aquele quadradinho que na maior parte do tempo estava com os pincéis, sabe? Era eu, professor. Como é? Quando eu encontrar o senhor na rua, eu vou dizer, olha, era aquele quadradinho. Tinha uns pincéis, lembra, professor? Sim, ainda tem... Quem se apresentar ainda diga o seguinte, olha, eu sou daquele quadrado da letra X, que tem um desenho tal, pode ser também, é uma forma boa, porque, na verdade, essa daí até que grava algumas coisas. Se você for dizendo a característica, eu sou aquela que estava vestida de tal forma, eu não tô com aquele paletó, não estou com aquele vestido, mas eu sou aquela pessoa. Mas é assim. BFF Alba aí a gente sempre abre a câmera, então o senhor vai lembrar. Seu nome é Dinefa, como é seu nome? Só a pronúncia do seu nome, né? Dinefa. Dinefa, muito bem, olha. É do tempo daquele livro lá, que passava a série Casal 20, aí
Aí era para ser Jennifer e Jonathan. Aí filha de músico sofre. Aí ele quem né? Aí botou um Azinho assim, que ele sentiu falta de um A. No Jennifer. Aí botou Jennifer. Tá muito bom. Tá vendo? Olha que beleza. Então, vocês, por favor, Sérgio Nascimento tem... Cadê Sérgio? Está aqui. Opa, Sérgio. Alguma coisa para dizer, Sérgio? Pode falar. Ainda tem os que usam máscara, né? Ainda tem os colegas que usam máscara. Tá no lugar, já tem... Aí vai dar para saber quem é, não. Isso aí estava dirigindo a você, Era. Tá vendo? Mas aí, às vezes, a pessoa está num lugar realmente coletivo aí, ó, tem que usar máscara ainda. Apresenta-se, diz, mas também ele não vai me identificar. De todo jeito... Tudo bem, pessoal? No meio da rua tá difícil de conhecer as pessoas, porque é de máscara, de óculos, e você não reconhece ninguém. Ninguém. Quantos amigos, parentes e pessoas próximas passam pelo outro, nem sabem que se encontrou agora. É uma coisa realmente, um momento histórico que tem que ficar na história, vai ficar na história, porque as peculiaridades são muito próprias do momento, viu? Tudo isso nós vamos, infelizmente, ter que ainda conviver alguns dias. Espero que a gente possa, pelo menos, andar sem máscara depois, né? Andar e sem máscara. Pô, pelo menos alcançar isso já é uma coisa. Mas eu já estou vendo o seguinte, que a máscara é uma coisa muito boa de proteção já de outras doenças, sabia? Eu, por exemplo, eu sempre tive 2 ou 3 gripes por ano. Nesses 2 anos de pandemia, eu não tive nenhuma gripe, mas tive a Covid. Eu não sei se é uma compensação, não teve 3, 4 gripes, mas teve uma doença que foi a dita cuja. Mas, graças a Deus, também foi só com sintomas de gripe, não precisei de ir ao hospital, não tomei medicamento, nada, só me conduzir da forma a ficar recolhido. Foi só praticamente isso. Graças a Deus, né? Professor? Mas, eu vi um estudo falando que durante a crise da H1N1, nos países árabes, onde as mulheres usam aquela roupa que tampa todo, que só deixa ver os olhos,